restituído. Porque nele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? Tenho que oferecer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Aleluia, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Adora o Senhor comigo um pouco. Em nome de Jesus. Hosana, Senhor. Aleluia. Hosana nas maiores alturas. Dele, por mim, dele. Oh, Jesus, aleluia. São todas as coisas só para ti, Senhor. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas só para ti, Jesus.
tudo, Senhor. E por meio dele, para ele, são todas as coisas. E a ele pois agora eternamente. Oh, glória! Porque dele, por meio dele, só para ele, são todas as coisas. Oh, aleluia! Nunca foi sobre nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, boa tarde, bom dia. A paz do Senhor, independente da hora que você vai me assistir. Pode ser ao vivo, pode ser gravado. Mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que essa live, assim como todas as demais, falará muito ao teu coração. A palavra de hoje, a palavra do Senhor, ela se renova, né? A cada dia a palavra do Senhor se renova. E essa sim, em particular, falou muito comigo. Muito. Quando eu estava passando essa palavra, quando eu estava meditando nela, sabe, Deus sim falou fortemente no meu coração. E eu pude lembrar do chamado que Deus tem na minha vida. E eu acredito que também Deus tem um chamado contigo. Amém? Glória a Deus. E muitas vezes nós ficamos adormecidos. Eu acredito que devido ao dia a dia, às lutas, né? Nós acabamos esquecendo do chamado que Deus tem para conosco, né? Do chamado que o Senhor ele separou na nossa vida para esse chamado, que é o chamado é para ser luz, né? Para ser ministro, para ser embaixador, para ser alguém que vai trazer luz, que vai trazer paz. Sabe? E em particular essa palavra, o título dela é o Reino de Deus. O título da palavra de hoje é o Reino de Deus. Ela assim falou muito forte comigo. Porque devido ao dia a dia nós esquecemos que dentro de nós está o reino de Deus, aquele que nos chamou, né? Aquele que nos chamou, aquele que nos separou, aquele que mudou nossa história, colocou dentro de nós esse reino. Amém? Vamos fazer nossa oração? Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, dos meus amados, que vão ouvir essa live, Senhor. E eu acredito, Senhor, que tu vai falar com eles. Meu Deus querido, eu acredito que tu vai falar com eles, assim como tu falou comigo, meu Senhor. Meu Pai, e que tu possa ministrar em cada coração, em cada vida, em cada família, Senhor. Que haja mudança, que haja restauração, que haja transformação, Senhor. Aquele que está adormecido, aquele que está congelado, Senhor. Que ele possa, Senhor, reviver. Que ele possa ressuscitar espiritualmente. Que ele possa ressuscitar em todos os sentidos, Senhor. Que a tua palavra é poderosa, Senhor. A tua palavra é maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém, Igreja de Cristo. Ai, aleluia, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você. Hoje a gente vai trazer uma palavra que fala do reino.
um reino, que é o reino de Deus, que a gente já conhece, mas que a gente precisa sempre estar lembrando, né? Sempre estar voltando a ouvir, a ler sobre o reino. Eu queria ler contigo Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 25. Eu queria que você tem sua Bíblia e você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse junto comigo. Você conferisse o que eu estou lendo aqui. Mateus 4, 12. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quatro, 12. Vou ler até o 25. Preste atenção nessa palavra. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam assentados na região, a sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados e lunáticos e paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da Além, em nome do Senhor. Então, o que acontece? Você lê essa passagem, você vê como Jesus, ele não se cansava de trazer o reino às pessoas, né? O reino de Deus, o que é esse reino? O reino de Deus significa governo, reinado, ação de reinar. Então você percebe que o nosso mestre, ele veio com essa missão de trazer o reino às pessoas que estavam ali carentes, que estavam ali sedentas por libertação, né? Você percebe que Jesus, ele não perdia tempo. Ele não perdia tempo. E ele estava sempre evangelizando, ele estava sempre falando do amor do Pai para aquelas pessoas. E ele verdadeiramente, como nós vimos na palavra, ele fazia discípulos. Ele ensinava aquelas pessoas a buscar o reino de Deus. Então, quando você lê essa palavra, quando você começa a fazer a leitura da vida de Jesus Cristo, você, de repente, você se desperta e você lembra que você tem esse chamado.
Nós somos discípulos de Jesus. Jesus é nossa maior inspiração. Jesus é nosso mestre. Jesus, verdadeiramente, Ele é o nosso Senhor. E nós vemos aqui, você percebe nessa leitura que Jesus, Ele trazia o reino para as pessoas. Ele trazia o evangelho do reino. E que evangelho do reino é esse? Era o evangelho das boas notícias, do governo do Senhor. Eram as boas novas que ele trazia para que aquelas pessoas fossem libertas. Sabe, amadas, as pessoas hoje elas sofrem porque elas precisam do reino de Deus. Ele apresentava o reino de Deus para aquelas pessoas. Ele tinha prazer. Então, você percebe que Jesus Cristo, como a Bíblia fala, verdadeiramente Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, o reino de Deus era apresentado por Jesus. Ele veio para começar essa obra, né? Jesus, ele veio para começar essa obra e deixou em nossas mãos esse chamado. Chamado lindo, lindo, lindo. E Jesus, né? E a Bíblia apresenta Jesus como Senhor. Jesus, ele é o nosso Senhor. Jesus é o principal tema da Bíblia porque ele verdadeiramente tem sido o nosso exemplo. Não foi, mas é o nosso exemplo. Quando ele chegava, tinha vida. Onde ele chegava, tinha libertação. Onde ele chegava, tudo mudava para melhor. A água se transformava em vinho. A tristeza se transformava em alegria. A prisão se transformava em liberdade. Sabe, Jesus, ele verdadeiramente é aquele que muda a história. Tem a história antes de Jesus e depois de Jesus. E quando eu estava lendo essa palavra, assim, Deus assim, ministrou de uma maneira poderosa no meu coração, para que eu lembrasse disso. Que o reino de Deus está aqui, ó, em mim. Eu sou um pedaço desse reino. Eu posso levar esse reino a outras pessoas, assim como Jesus levava. E Jesus, ele é o Senhor. Ele é o mestre. Ele é a libertação. Vamos ler Isaías 61. Isaías 61. Eu queria que você prestasse atenção em cada referência que está sendo lida aqui. Que você tomasse posse para a tua vida. Eu vou declarar essas palavras na tua vida. Quando você estiver lendo, você tome posse para você dessas passagens. Amém? Isaías, capítulo 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião que eles dê ornamento, por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia! Que coisa linda! O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre você. Porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te levou, assim como, né, Isaías estava falando aqui, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar
os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Olha que coisa linda! Esse evangelho te escolheu, esse evangelho te chamou, me chamou, nos chamou. Esse evangelho nos chamou, nos escolheu, para que eu e você, nós pudéssemos trazer liberdade aos que estão presos, e muitos estão presos. Muitos estão cativos, muitos estão aprisionados, acorrentados pelo pecado, pelo vício, pelo ódio, pela falta de perdão. E o reino de Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor, colocou esse reino dentro de nós. E nós somos esse canal que apresenta Jesus às pessoas que estão sedentas. Cadê aquele chamado que Deus tem na tua vida? Cadê aquele chamado que o Senhor falou contigo, que o Senhor te separou? Que o Senhor nos separou para trazer o quê? Liberdade, para trazer libertação para aqueles que estão escravizados. Amados, o mundo hoje está escravizado. As pessoas estão presas. As pessoas estão presas pelo pecado. As pessoas estão presas pelos vícios. As pessoas estão presas pelo medo. E você e eu que conhecemos a palavra, não podemos ficar simplesmente alheios a essa situação. Mas nós precisamos verdadeiramente trazer esse reino para essas pessoas. Em primeiro lugar, é para a nossa vida. Em primeiro lugar, é lembrar que o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu, que o Senhor colocou esse reino dentro de nós. Para que a gente traga liberdade aos que estão presos. Muitas vezes até nós mesmos que conhecemos o Evangelho, que temos essa liberdade, nós esquecemos que existe um Deus, existe um Todo-Poderoso, existe um que nos escolheu e nos deu e nos chamou para que nós pudéssemos ser luz no mundo que está em trevas, no mundo onde há muito medo, onde há muito ódio. O Senhor colocou esse chamado na minha vida e na tua vida. Nós temos esse chamado. Você viu aqui nessa passagem que nós lemos? Em Mateus 4, 12 a 25. Jesus chegava, já ia fazendo discípulos, já ia chamando. Vamos, vou te fazer pescador de homens. Você é pescador de homem. Você é pescador de pessoas. Você é pescador daqueles que estão presos, aprisionados, que estão muitas vezes do nosso lado, muitas vezes na nossa família. E muitas vezes nós descansamos, nós esquecemos, do chamado que Deus tem para conosco. Da missão que Deus colocou na nossa mão. Muitas pessoas estão aprisionadas. E muitos só estão pensando em si mesmas. Se protegendo. Mas o chamado de Deus, ele não parou. Não parou. O chamado de Deus não parou. O nosso compromisso com o Senhor não parou, continua. E nós precisamos colocar em prática esse chamado, levar o reino às pessoas, porque elas estão sedentas. Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos mansos. Te enviou para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Deus tem colocado um chamado na minha mão e na tua mão. E quem nos garante, quem nos respalda, quem vai na nossa frente é o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, que é o nosso Senhor. João 14:6, acompanha comigo, João capítulo 14, versículo 6. Aleluia, Jesus. Nós estamos falando do reino de Deus. João 14:6 diz assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Olha aí, ele é a ponte. Jesus é a ponte. E o Senhor já te escolheu, o Senhor já te selou, o Senhor já te chamou. Precisamos nos alimentar desse Senhor, precisamos nos alimentar desse Mestre. Olha, gente, como é lindo, como o nosso Jesus ele é lindo, como ele é maravilhoso, como ele nos ama. Como o Senhor teve misericórdia de mim e de você, como o Senhor ele nos escolheu, mesmo a gente cheio de defeitos e falhas. O Senhor nos escolheu para esse chamado, para que a gente continuasse o evangelho aqui na terra. Jesus já fez a parte dele, ele passou por aqui, nos ensinou, né? Ele é o protótipo, nos mostrou como é que faz, mas ele quer que eu e você, nós vamos dar continuidade a esse chamado. E eu e você precisamos lembrar do chamado que Deus tem conosco, do dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, das promessas do Pai sobre as nossas vidas, de como Jesus nos ama independente das nossas falhas, de como eu e você precisamos olhar para Jesus Cristo, porque Ele sim é o nosso exemplo principal. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, precisamos olhar para Ele, olhar para Jesus e continuar a caminhada. Porque Ele é o Senhor. Ele é a ponte, como diz aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha aí, não é vai, ninguém vem. Ele puxava para ele, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 11:25 também tem uma passagem muito interessante. Onze 25. Diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que crê, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Olha aí, né? Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele tem um chamado contigo, comigo. Você é escolhido do Senhor para dar continuidade a esse evangelho. Te levanta, te desperta. Tira a roupa de tristeza, tira a roupa de preocupação, tira a roupa do medo. Tira tudo de cima de você. Você está com medo de quê? Você está preocupado com o quê? Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você anda com Ele, quando você confia nesse Deus, não existe mais. Porque se você confia nesse Deus, se Ele é teu Senhor, se Ele é teu Mestre, se Ele te chamou verdadeiramente, Ele garante a tua vida, a tua vitória, Ele garante. Nós precisamos confiar nesse Deus, confiar nesse Senhor. Será que Deus é esse que eu só sei pregar, mas não sei viver? Que Deus é esse que eu olho na Bíblia, leio, escuto, glorifico a Deus, mas quando eu me vejo aperreada, me vejo com um problema, eu digo, não, isso aqui Deus não pode, isso aqui Deus não consegue. Que Deus é esse? Que evangelho é esse que é um Deus limitado? Que evangelho é esse que as pessoas, elas acham que Deus ele tem um limite? Não, é acreditar. É acreditar segundo a palavra. É o que a palavra está dizendo, é isso aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 5 também. Assim, essa passagem é tremenda. Tremenda mesmo. Filipenses 2, 5, 11. Quero que você leia comigo. Sabe, depois dessa mensagem, depois dessa live, eu quero que você se levante. Sabe, que você se levante, que você olhe para dentro de você e você diga assim, eu sei em quem eu tenho crido, né? Que você olhe para Jesus e você diga assim, não, o Senhor está comigo. Jesus está comigo. E se eu andar na presença dele, se eu fizer a vontade dele, com certeza eu vou estar no caminho certo.
Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluia! Então, eu te pergunto, cadê o teu Deus? Olha aqui para mim. Cadê o teu Deus, aquele que tu serve? Cadê o teu Deus, aquele que tu prega? Cadê o teu Deus, aquele que tu aconselha as pessoas? Cadê aquele Deus que você lê a Bíblia? Cadê aquele Deus que você conversa, que você ora? Sabe, ele está vivo. Esse Deus está vivo. Ele não pode ser um Deus apenas de palavra. Ele é um Deus de verdade. É um Deus de verdade. E ele está em todo momento. E muitas vezes, sabe, gente? Eu sei que todo mundo passa por dificuldade. Eu passo, você passa, nós passamos. E muitas vezes nós pregamos sobre esse Deus, falamos que esse Deus é poderoso, que ele é general de guerra e que é um Deus mesmo tremendo. E muitas vezes Deus, ele quer que eu e você, nós tenhamos experiência com ele. E muitas vezes ele nos deixa passar, sim, pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, ele nos deixa passar. Mas sabe o que acontece? Nós não passamos só, como diz o salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Sabe, porque ele quer que eu e você, nós tenhamos experiência com ele. Que servo é esse que não tem experiência com Deus? Que servo é esse que não consegue passar dificuldades? Que servo é esse que não consegue passar tribulação? Que já acha que Deus o abandonou, que Deus não está vendo a dificuldade dele? Que evangelho é esse fraco? Evangelho frágil, que não consegue passar por lutas e dificuldades? Que experiência eu vou ter? Que experiência você vai ter se nós não passarmos por tribulações, dificuldades e aperreios? Que experiência eu vou ter se a minha vida sempre é na tranquilidade? Porque o Senhor está comigo sempre na tranquilidade. Não tem uma perturbação, não tem uma tribulação, só na tranquilidade. Que tipo de crente é você? Que tipo de cristão é você? Um cristão que não aguenta tribulação, um cristão que não aguenta uma dificuldade, uma perseguição sobre a sua vida? Que tipo de experiência eu vou ter se eu não tenho perturbação nada na minha vida? Que evangelho fraco é esse? Não é assim, não. Nós lemos aqui. Jesus, não, né? Como nós lemos aqui, ele se tornou como um homem. Passou pela morte, né? E uma morte de cruz, né? Morte de cruz.
Jesus foi injuriado, Jesus foi perseguido, Jesus mentiram sobre ele, caluniaram ele. Mas olha o testemunho, a vida de Jesus, como influenciou e influencia até hoje na vida das pessoas. E vai influenciar sempre. Porque foi um homem que teve experiências com Deus. Jesus orava, Jesus buscava. Então, e esse Jesus, ele está contigo. Ele está comigo e está contigo. Ou você acha que Jesus só vai estar na bonança contigo? Quando você ficar perreado mesmo, Jesus não está mais? Quer dizer que você está só na hora que você estiver atribulado, com tribulação? Não. Jesus vai estar lá contigo. Jesus está comigo, está conosco todos os dias até a consumação do século. Como diz a palavra, o Senhor está conosco. E o Senhor está forjando o nosso caráter. Talvez você tenha muitas experiências com Deus, né? Eu posso estar falando aqui, talvez você diga assim, não, eu tenho muita experiência com Deus. Glória a Deus. E aí eu te digo, quanto mais experiência com Deus, as experiências elas vão crescendo, né? Não tem essa história, né? Das provas, quando você passa por uma prova, a próxima prova sempre será maior do que a última. Por quê? Porque o Senhor está moldando o nosso caráter. O Senhor está nos preparando para que a gente verdadeiramente seja testemunha dele. Seja testemunha dele e tenha experiências com Deus. Cadê as experiências com Deus? Cadê as experiências com Deus? É na dificuldade. Não é na bonança, não. É na dificuldade mesmo, nas lutas, nas guerras. É ali que a gente vê o mover de Deus. Olha, Daniel na cova dos leões, ali, ele não estava num restaurante, num lanche, numa pizzaria, não. Estava na cova dos leões. Num lugar terrível. Entendeu? Mas olha a experiência dele com o Todo-Poderoso, né? Experiência tremenda, que não houve outro. Então, quanto maior a dificuldade, maior o milagre. Pode ter certeza disso. Vamos ler Hebreus 4,14 também, quero ler contigo. Hebreus 4:14 e 15. Hebreus 4:14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia! Glória a Deus. Então, Jesus sabe o que é padecer. Sabe o que é sofrer, sabe o que é dificuldade, sabe o que é perseguição, sabe o que é calúnia. Talvez você diga assim, mas eu fui tão caluniado, as pessoas me trataram mal, as pessoas não tiveram misericórdia de mim, não tiveram reverência comigo, me maltrataram. E quer dizer que você acha que Jesus não passou por isso? Passou. Passou por isso. Se você passou por isso, mas as pessoas não tiveram motivo de fazer isso com você, pode ter certeza que o que a gente planta, a gente colhe. Quem for injusto com você, vai colher a sua injustiça. Mas é importante que eu e você, que nós lembremos disso, que nós fazemos parte do reino de Deus e nós temos alguém, né, que verdadeiramente é o nosso mestre, que foi nosso exemplo e ele passou por isso, que nós também,
quando nós passamos por isso, nós ganhamos experiência com esse Deus. Experiência com o Todo-Poderoso. E muitas vezes o inimigo tenta colocar no nosso coração mágoa, raiva, porque fulano me maltratou, porque fulano me caluniou, porque não foi cortês comigo, porque não me respeitou. Quer dizer que nós somos melhores do que Jesus? Não. Não somos melhores do que nosso mestre. Nosso mestre passou por tudo isso. Se você passa por isso, mas não tem motivo de passar, pode ter certeza que isso aí, persevera firme, que isso vai ser para a glória de Deus. Para louvor e glória do nome do Senhor. Porque Deus, Ele não tem o culpado por inocente e o inocente por culpado, meu querido. Mas vamos despertar para esse evangelho pelo qual nós fomos chamados. Nós somos chamados para viver uma nova história, para viver o evangelho de Jesus, onde ele disse, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para trazer liberdade aos cativos, trazer liberdade aos que estão presos. O Senhor nos ungiu para que a gente seja luz, para que a gente seja sal nesse mundo. As pessoas estão carentes, precisando. E você e eu, como servo de Deus, nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços, nos proteger e ficar calado, não. Continua. A obra de Deus continua, ela não parou. O Senhor continua o mesmo, Deus continua o mesmo. Aquele que te chamou, aquele que te separou, aquele que te ungiu, aquele que te prometeu, aquele que te disse aquelas promessas, que você sabe quais as promessas que Deus te prometeu, ele vai cumprir no tempo oportuno. Qual é o nosso papel? O que nós devemos fazer? Confiar, perseverar na doutrina, perseverar no evangelho, continuar levando esse evangelho a boas novas às pessoas. Não dependa de ninguém para levar boas novas a alguém, né? Hoje em dia, né, eu tenho sentido tanta necessidade de visitar, de estar nas casas, de reunir com as mulheres, como eu falei domingo para a irmã Lúcia, de fazer a reunião com as mulheres, de fazer um chá, de fazer alguma coisa assim, convidar mulheres, tanta necessidade de juntar as pessoas. Mas por enquanto a gente não tem podido juntar por conta do vírus, esse vírus maldito, né? Que também até o vírus Deus usou para muitas coisas, aconteceu depois desse vírus, né? O evangelho não parou. Mas, no entanto, não pode reunir, mas você não precisa, você não depende de ninguém para levar o evangelho. Você não depende, eu não dependo de juntar pessoas para levar o evangelho, eu não dependo, você não depende. Nós precisamos sim levar boas novas. Se não é para uma multidão, é para uma pessoa que está necessitada, carente, precisando do amor de Deus. Leve as boas novas a essa pessoa. Talvez você me diga, mas eu não sei nem por onde eu começo. Pois eu sei por onde você começa. Quando você dá bom testemunho, quando você é um crente verdadeiramente, que vive como cristão, que vive o evangelho, as pessoas, quando ela olha para você, quando ela observa a tua vida, ela vê verdadeiramente aquele homem, aquela mulher, um servo de Deus. E a tua vida vivida, a minha vida vivida, verdadeiramente como uma cristã, como um cristão, no testemunho nas nossas atitudes de um verdadeiro cristão, isso fala e alto. As pessoas, elas chegam até nós, querendo fazer amizade, querendo saber quem é o teu Deus através da tua atitude, através do teu viver. Então, Jesus, ele fazia assim, Verdadeiramente, o nosso mestre, ele ganhava as pessoas, como nós lemos, as pessoas, era multidão atrás dele, o evangelho de Deus era levado dessa forma. A unção de Deus sobre a vida de Jesus era tremenda, mas sabe por quê? Porque ele buscava a presença de Deus, ele sabia qual era o chamado dele. Ele teve um propósito na terra, esse propósito nós precisamos ter todos os dias.
Todos os dias, todos os dias, todos os dias, você foi chamado. Eu fui chamada para esse evangelho. E olha, Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, vamos ler. Vamos conferir com a palavra. Lucas 17, 20 e 21. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Lucas capítulo 17, 20 e 21. Cadê? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Glória a Deus. Então, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Está dentro de você. Quando você entregou a sua vida a Jesus, quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu confessei, quando eu disse, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. E quem é que convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo? É o Espírito Santo. Quem é que te ajuda todos os dias? Quem é que te convence quando você está muito carnal ali, você deixa de buscar Deus e lá o Espírito Santo chega junto de você? Te ajuda na caminhada todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então o reino de Deus está dentro de você. Você precisa cultivar todos os dias. E é comendo a palavra. Comendo a palavra de Deus. Talvez você não esteja congregando já, né? Muita gente ultimamente não está congregando mesmo, não está indo para a igreja, com medo e tal, essas coisas, né? Mas a palavra de Deus está lá. A palavra de Deus está dentro da sua casa. Pega a palavra, vai ler. Tira tempo para orar, para buscar Deus. Talvez você diga, não sei ler. Hoje em dia, as pessoas mais simples do mundo, que não têm muitas condições, têm internet no celular. Baixa uma Bíblia. Áudio. E põe para ouvir. Porque, olha, à medida que a gente ouve a palavra, que a gente lê a palavra, o reino de Deus, ele acende dentro de nós. O reino de Deus, ele acende, mas à medida que eu me afasto, à medida que eu não quero ler, não quero, eu realmente descuido de ler. Faço outras coisas, menos a leitura, menos a oração. Quando eu faço isso, eu começo a ficar mais carnal, eu esqueço das promessas. Eu esqueço de tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou ficando afastada. E vou agindo como uma pessoa natural. Uma pessoa que não tem um chamado. Como uma pessoa que simplesmente normal. Certo? Então como é que você quer ascender se você não busca, se você depende apenas de uma live, depende apenas de uma pregação de YouTube? Não pode. Pegue sua Bíblia. Você tem Bíblia dentro de casa. Separe um momento para você buscar Deus, para você ler sua Bíblia. Separe um momento para você conversar com Deus. Separe um momento, porque essa conversa, essa leitura não é para Deus, é para você, é para mim, é para nós. O reino de Deus está dentro de nós e nós precisamos sempre estar alimentando isso dentro de nós. É uma chama, é um rio, né? É um rio, é um fogo também. Mas é necessário que eu e você, né? A gente está na terra, mas a gente não é daqui, nós estamos de passagem.
É necessário que a gente alimente isso dentro de nós, todo tempo, é lendo, é buscando. E a palavra de Deus, ela é uma só, mas ela se renova a cada leitura, ela se renova a cada busca que eu e você, a gente busca o Senhor, a gente lê, medita. Ela é renovada todos os dias. Amém? E também eu quero ler contigo Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aleluia, Jesus. Oh, glória. 13. Capítulo 1, versículo do 13 ao 20. Leia comigo. Por quê? Aliás, por que não? Perdão. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aleluia! O Senhor veio para nos restaurar. Ele é Senhor e Mestre. Ele é dono de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha, o Senhor Jesus, que Ele é o teu Senhor, o teu Mestre. É o teu exemplo, é o meu exemplo. É o nosso Senhor. Verdadeiramente, o Senhor morreu por mim e por você. O Espírito Santo, ele está em nós. O reino de Deus está em nós. O Senhor colocou nas nossas mãos esse chamado para levar boas novas às pessoas que estão carentes do amor de Deus, estão necessitadas dessa palavra. Pessoas que estão morrendo do nosso lado necessitam receber a palavra do reino de Deus. Assim como Jesus, ele foi nosso exemplo. Ele pregava a libertação, libertava, curava, ressuscitava pessoas, fazia da pessoa uma nova história, tirava ela do fundo do poço. Por quê? Sabe por quê? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Ele tinha comunhão com o Pai diariamente. Ele tinha problemas, com certeza, viveu aqui no mundo como homem, devia ter problemas, pessoas que não gostavam dele, pessoas que, né, falavam mal dele, com certeza, né, teve que trabalhar, com certeza também, mas ele tinha um chamado, ele sabia pelo qual ele tinha sido chamado para essa terra, e assim como ele veio, ele também nos chamou, nos escolheu, né, o Senhor nos escolheu, que coisa linda, nos separou
para que também a gente seja boca de Deus aqui na terra. Você é boca de Deus aqui na terra. Lembre-se disso, você, eu, nós somos boca de Deus aqui na terra. Nós somos boca de Deus aqui na terra, nós somos profetas do Senhor, escolhidos para essa geração. O Senhor nos escolheu para essa geração, para que a gente seja verdadeiramente embaixadores de Cristo, trazendo a libertação. Não permita que Satanás coloque no teu coração que o teu problema é maior do que todo mundo. Não permita que o diabo faça de você um coitadinho, uma coitadinha. Não permita que o inimigo coloque no teu coração que para você não tem jeito, o teu problema não tem solução. Não deixe o inimigo colocar no teu coração que todo mundo consegue, mas o teu problema está difícil. Não deixe Satanás colocar isso no teu coração, porque não é verdade. Sabe por quê? O Senhor te escolheu, te chamou, te fez uma nova história, te fez uma nova criatura, te tirou da prisão, te deu liberdade, fez de você uma nova criatura. Será que ele faria isso simplesmente para quê? Para você ser mais um na multidão? Não. O Senhor te chamou e ele tem um chamado na tua vida. E esse chamado está engavetado, não pode estar engavetado, não pode. Será que você vai deixar para quando esse chamado, a tua senha estiver lá pertinho da tua senha, você diz, Senhor, agora eu vou. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Comece a fazer a obra de Deus. Seja instrumento de Deus, que você é um instrumento de Deus. Traga as boas novas. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Olha, eu digo mais, Jeremias 1:5, o chamado de Jeremias, eu quero ler com você ainda. Aleluia, Jesus. Toma posse dessa palavra, meu irmão. Toma posse dessa palavra na tua vida. Você tem um chamado do Senhor dentro de você. Né? Talvez quando você, antes de conhecer Jesus, você dizia assim, não tem jeito pra mim, né? Eu sou ninguém. Só que agora, você ainda continua sendo ninguém, né? Mas agora você tem sangue real aí na tua veia. Você tem o sangue de Jesus, né? O sangue do leão correndo na tua veia aí. O Todo-Poderoso te escolheu, te chamou, te nomeou, te capacitou, te deu uma nova história. Jeremias 1:5 diz assim, ó. Olha aí que eu vou ler para você. Toma posse. Antes que eu te formasse no ventre, presta atenção, eu te conheci. Tá ouvindo? Se tu não tá lendo a Bíblia, olha para mim o que a palavra diz. Presta atenção o que a palavra está te dizendo hoje. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Creia. Nosso tempo já está terminando, mas creia no poder de Deus. Tome posse, não deixe nada atrapalhar o chamado que Deus tem na tua vida. Amém, meu querido? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que o Senhor cumpra